Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos fazer a oração inicial nesse momento. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui mais esse dia, Pai. Obrigado mais uma vez ao nosso irmão Cláudio por estar aqui presente, por trazer e explanar esse conhecimento, onde cada um de nós possamos nesse momento absorver, compenetrar no mais íntimo de nossa alma e levar esse conhecimento para principalmente aplicar em nossa vida, em nosso dia a dia. A essência de ser espírita é a prática diária, não apenas entender, pensar ou dialogar sobre espiritismo, mas é através das nossas atitudes que determina aquilo que nós verdadeiramente vamos colher diante dos nossos dias. Obrigado à espiritualidade presente, obrigado à Nossa Senhora Consoladora, obrigado à nossa Mãe Maria, que sempre está presente junto de nós, que cubra-nos com seu manto sagrado, abençoando cada uma dessas famílias que puderam estar aqui presente, e as que não puderam também, minha Mãe, possa levar todo esse amor, esse acolhimento de mãe para esses lares, que eles sejam repletos de harmonia, de amor, de compaixão, de benevolência. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Obrigado por essa noite, Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. O poder agora e para sempre. Rapidamente, pessoal, amanhã nós teremos o bazar das 9 até as 11h30. Se vocês quiserem divulgar para os conhecidos de vocês, então a região vai estar aqui amanhã, né? A gente vai montar o bazar ali na frente. E sábado também, das 9 até as 11h30. Sapato, roupa, novinha. Peças a partir de R$7, tá bom? Obrigado, viu, Cláudio? Então, sábado também continua, né? Sábado também tem dia agora. É amanhã e sábado. Tá. Obrigado, gente. Boa noite a todos oficialmente. Hoje nós vamos usar de novo o livro Vigiai e Orai, Carlos Marcelo e irmão José. O tema é No Aprendizado da Caridade. Nós vamos ler, depois interpretando os pontos-chave. Desejo levá-los a essa reflexão e no final, sempre sobra um tempo e a gente conversa sobre o próprio assunto, tá bom? A gente tem tendência a conversar. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios
discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Então vamos lá. Vamos fazer essa reflexão. Nem sempre é a dor que mais ensina. Às vezes é a carência do outro que nos desperta. É o silêncio de alguém que nada pede, mas tudo mostra. É aquele instante em que deixamos de esperar e, enfim, oferecemos. Acabamos de ouvir que a prática da caridade sempre ensejará as melhores lições. E talvez essa seja uma das afirmações mais corajosas da vida espiritual. Porque ela nos desafia. Ela nos tira do centro da queixa e nos leva ao centro do serviço. Ela nos convida a deixar de lado a busca pela solução imediata para encontrar, em vez disso, o sentido duradouro. Quantas vezes já nos perguntamos: por que estou passando por isso? Por que minha vida parece tão parada? Por que ninguém me entende? E talvez a resposta não esteja aonde temos procurado. Talvez a resposta esteja fora do espelho. Estejamos tão centrados em nossas faltas que já não percebemos os recursos que possuímos, nem os gestos que nos libertariam. O texto nos afirma com clareza e doçura: a prática da caridade fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Quantas bênçãos temos ignorado? Quantas dádivas já são parte do nosso dia a dia, mas deixaram de nos emocionar? Será que o fato de estarmos aqui vivos, lúcidos, escutando um chamado de renovação, já não é uma bênção das maiores? A caridade, quando praticada sinceramente, nos devolve a visão das coisas essenciais. Ela não nega nossas dores, mas nos mostra que, mesmo feridos, ainda podemos amparar alguém. E ao fazermos isso, somos nós os primeiros curados. Na pressa e no automatismo, é comum não vermos o que temos. Ou pior, compararmos o que temos com o que julgamos faltar. Mas a caridade nos ensina a comparar com o que ainda podemos oferecer. E aí que tudo começa a mudar. É isso que o texto nos revela. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que afirmação desconcertante, não? Em tua carência ainda existe excesso. Como assim? Sim, há excesso de reclamação, há excesso de julgamento, há excesso de expectativas, há excesso de tempo usado para remoer e tão pouco tempo dedicado a socorrer. Já parou para pensar que mesmo com dores emocionais, com incertezas, com cansaço, ainda assim
você pode ser resposta na vida de alguém? É possível que neste momento você esteja lutando contra sentimentos difíceis, solidão, falta de reconhecimento, vontade de desistir. Mas se conseguir olhar ao redor com humildade e disposição, poderá encontrar alguém que precisa. Não algo grandioso, mas do que você já tem. Um sorriso, uma escuta, uma palavra verdadeira. A caridade não começa quando tudo melhora para nós. Ela começa quando aceitamos que, apesar de ainda sermos imperfeitos, já temos algo para doar. E esse gesto muda tudo. Lembremos aqui o ensinamento de Allan Kardec. Fora da caridade, não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 4. E ele não está falando de uma caridade idealizada, feita apenas de esmolas ou grandes sacrifícios. Está falando dessa atitude cotidiana, silenciosa, persistente, que nos salva de nós mesmos, que nos salva da apatia, do orgulho, do isolamento, que nos reconecta com a vida, com o outro, com o bem. Quer ver um exemplo simples? Imagine alguém que se queixa diariamente da solidão. Passa as horas nas redes sociais, consumindo distrações, esperando uma ligação, uma mensagem, um convite. E o tempo passa e ela segue esperando. Até que um dia resolve fazer algo diferente. Pega o telefone e liga para alguém que sabe que está passando por um momento difícil. Não liga para falar de si, mas para ouvir. Para dizer, estou aqui para o que você precisar. E ao desligar, sente algo novo, um alívio, uma paz, uma força. Não veio de fora, veio de dentro. E não foi mágica, foi um movimento interior. É isso que o texto nos propõe, que ao nos movermos na direção da caridade, percebamos que dispomos em nós mesmos de infinitos recursos que simplesmente desconsideramos. Quantos recursos você tem deixado de usar? Quantos talentos guardados por medo, insegurança ou autojulgamento? Quantas possibilidades de recomeço estão apenas esperando sua decisão? A caridade nos permite sair do personagem de vítima e assumir o papel de alguém que colabora, mesmo enquanto também aprende. Ela não exige que estejamos prontos, só que estejamos presentes. E é por isso que o primeiro beneficiado pela prática do bem é quem o realiza. Não porque merece algo em troca, mas porque se transforma no próprio ato de oferecer. Há um momento muito sutil no caminho de quem desperta. É aquele instante em que deixamos de perguntar: quem vai me ajudar? E passamos a perguntar: a quem eu posso ajudar? Essa mudança muda tudo. Não porque resolveremos os problemas de todos,
mas porque essa simples troca de foco cura a nossa própria alma. O texto que ouvimos continua a nos confrontar com verdades doces e libertadoras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. Pare e pense. O quanto julgamos que os outros precisam é muitas vezes o tanto que nós mesmos podemos oferecer. E que nos falta não é capacidade, mas a percepção. Percepção de que já somos úteis, mesmo sem sermos perfeitos. Temos confundido utilidade com grandeza. Mas a utilidade está nas coisas mínimas, na forma como escutamos sem interromper, na forma como oferecemos presença sem tentar controlar, na forma como cuidamos dos detalhes, mesmo quando ninguém está olhando. Em muitos casos, as pessoas à nossa volta não precisam de conselhos, nem de soluções. Precisam apenas saber que alguém se importa. E isso está ao nosso alcance. E é aqui que o orgulho nos confunde, porque ele nos diz que se não podemos fazer algo grandioso, é melhor não fazer nada. Mas a caridade nos educa para o pequeno gesto. Ela nos treina na humildade de servir sem plateia, sem aplausos, sem expectativa de retorno. Quando Jesus nos ensinou o amor ao próximo, não estava nos convidando a sermos heróis, mas irmãos, solidários, presentes, gentis. Isso não depende de recurso material, mas de abertura interior. Quantas vezes não enxergamos o valor daquilo que fazemos? Mas isso não significa que aquilo não tenha valor. Quantos professores, por exemplo, sentem que o seu esforço é em vão? E anos depois, um aluno volta e diz: foi aquela sua palavra que me salvou. Quantas mães acham que estão falhando? E mais tarde, veem nos filhos a semente que plantaram. Quantos voluntários, cuidadores, amigos silenciosos transformam vidas sem que ninguém perceba? A caridade, quando autêntica, não busca reconhecimento, porque já em si é uma recompensa. Ela se basta na alegria de ser útil. E essa alegria é uma das formas mais puras de conexão com o divino. Por isso, o texto nos garante: a vivência na caridade te proporcionará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. E um amadurecimento diferente. Não se trata de ganhar mais conhecimentos, mas de agir com mais consciência. É aquele amadurecimento
que nos faz ver o outro sem julgar, ouvir sem condenar, falar sem ferir. A caridade nos amadurece porque nos descentraliza, nos tira do papel de vítimas, de controladores, de críticos e nos devolve o papel de cooperadores do bem. Você já se viu diante de alguém que, mesmo sofrendo, ainda assim consola os outros? Já presenciou alguém que perdeu muito, mas segue sorrindo e encorajando? Já conheceu alguém simples, mas que transmite paz só de estar por perto? Essa é a maturidade espiritual de que fala o texto. Ela não nasce da teoria, mas do esforço prático de fazer o bem, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando ainda não sabemos tudo, mesmo quando a vida nos parece difícil. É essa maturidade que coloca o foco naquilo que realmente importa. Não se trata de negar as dores, mas de colocá-las em perspectiva. De perceber que nossa dor pode ser o solo onde floresce a compaixão. Na sequência, o texto nos diz algo profundamente simbólico. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Silêncio nos lábios. Quantas vezes falamos demais? Quantas vezes usamos palavras como armas ou como escudo? A caridade nos ensina a calar onde antes acusávamos, a silenciar julgamentos, ironias, queixas e oferecer presença respeitosa, discernimento nos ouvidos. Quantas vezes ouvimos, mas não escutamos? Ou escutamos apenas para responder e não para compreender? A caridade nos educa a ouvir com empatia, a não procurar culpados, mas sentidos, a escutar a dor do outro como se fosse nossa, sem perder o equilíbrio interior. E alegria nas mãos, sim, porque a ação no bem gera contentamento, mesmo quando não é fácil, mesmo quando exige esforço. Quando fazemos algo de coração, sentimos essa alegria que não depende de aplauso. Ela é tranquila, profunda, duradoura. É o tipo de alegria que não esgota, porque vem da fonte inesgotável, que é o amor. Essa é a alquimia da caridade. Transformar silêncio em sabedoria, escuta em compaixão, ação em paz. E essa transformação não é teórica, é real. Está ao nosso alcance. Começa uma escolha. Você pode começar hoje. Aliás, talvez já tenha começado. A caridade, quando bem compreendida, não é um fardo, é um caminho. Ela não nos tira da vida, ela nos devolve a vida.
E talvez seja isso que nos falte. Sentir que estamos vivos por dentro. Sentir que, mesmo com dificuldades, a nossa existência faz sentido. Quantas pessoas hoje carregam um vazio que não sabem explicar. Tem tudo para viver, mas não conseguem sentir-se inteiras. Falta algo. E esse algo não é material. É uma razão para amar, para servir, para seguir. Quando vivemos apenas para nós, a vida vai perdendo cor. Nos tornamos especialistas em necessidades e amadores em compaixão. Mas a caridade devolve o brilho aos nossos dias. Ela nos insere numa corrente maior do que nós. Uma corrente de esperança, de propósito, de cura. Mas atenção, caridade não é sinônimo de abnegação cega. Ela não exige que nos anulemos. Pelo contrário, ela nos pede que despertemos o que temos mais verdadeiro. Caridade é honestidade afetiva. É agir movido pela sinceridade do coração, sem máscaras. É oferecer o que se tem com amor. E também saber recuar quando é preciso. Por isso, praticá-la requer escuta interior, discernimento, presença e principalmente disposição de crescer. Porque a caridade sempre nos mostrará mais do que imaginamos. Ela revela verdades sobre nós mesmos que evitamos ver. Nos mostra o orgulho escondido sobre nossa generosidade. Nos mostra a pressa disfarçada de eficiência. Nos mostra que ajudar também é aprender a ser ajudado. Sim, ajudar pode ser um exercício de humildade, porque muitas vezes descobrimos, no ato de ajudar, o quanto ainda precisamos ser transformados. A caridade não é uma via de mão única. Ela é uma troca silenciosa, onde o que damos é pequeno diante do que recebemos. Não se trata de merecimento, é sintonia. Você já viveu isso? Já ofereceu algo simples? Um conselho, uma companhia, um pedaço de pão? E se sentiu profundamente tocado pelo olhar do outro? É que naquele instante não era só você ajudando. Era a vida dizendo: você é parte, você é ponte, você é necessário. É esse sentimento, quando o verdadeiro cura feridas que estavam adormecidas há muito tempo. Por isso, o texto diz que a prática da caridade ensejará as melhores lições. Porque são lições que não vêm dos livros, mas da convivência, da presença, do movimento interior. É principalmente da quebra dos nossos muros.
Quantos muros ainda mantemos em pé dentro de nós? Muros de desconfiança, de mágoas antigas, de medo de se decepcionar. Muros construídos para nos proteger, mas que acabaram nos isolando. A caridade é como uma luz que atravessa esses muros. Ela não derruba com força, mas amolece com ternura. Vai iluminando os cantos escuros, até que, pouco a pouco, nos tornamos mais acessíveis, mais humanos, mais nós mesmos. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. Exige constância, vigilância e paciência. Como toda transformação verdadeira, o próprio Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos convida a refletir sobre isso. Quando perguntou aos espíritos superiores qual a mais meritória de todas as virtudes, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Mas a mais meritória das virtudes é a que assenta nas mais desinteressadas caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 893. Essa resposta é um espelho que reflete o que estamos realmente buscando. A virtude que sacrifica o interesse pessoal. A caridade sem cálculo, sem vaidade, sem pensamento oculto. E como isso contrasta com muitos dos nossos gestos que, embora úteis, ainda carregam intenções escondidas. Será que já conseguimos dar algo sem esperar reconhecimento? Será que conseguimos servir sem querer controlar? A caridade mais meritória é a que não precisa ser vista, porque já está sentida. E ela nos conduz naturalmente à humildade, à modéstia, à compaixão. Não como esforço forçado, mas como expressão de um coração que já se reconhece como aprendiz do bem. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, costuma mostrar que todo esforço de amor retorna. Às vezes, não como esperávamos, mas como precisávamos. Quando vencemos o orgulho e praticamos o perdão, abrimos espaço para a paz que antes nos parecia impossível. Quando vencemos a impaciência e oferecemos escuta, criamos vínculos que resistem ao tempo. Quando vencemos o egoísmo e repartimos o pouco que temos, nos tornamos mais ricos,
que imaginávamos. A prática da caridade, como nos lembra o texto lido, sempre nos oferecerá as melhores lições. Porque ela não é apenas transforma, ela não apenas nos transforma o outro e nos transforma também. Ela nos fornece material para refletir sobre as bênçãos que normalmente ignoramos. Permite que a gente enxergue o que não vê nos privilégios que já possui. Quantas vezes pedimos a Deus uma vida diferente sem perceber os recursos preciosos que já estão em nossas mãos. A caridade abranda o espírito de insatisfação, pois mostra que a nossa carência ainda há excesso e que a nossa capacidade de ser útil é muito maior do que imaginamos. Quando servimos algo em nós faz nos amadurecer. Passamos a reconhecer nossos impulsos, nossas falhas, mas também reconhecemos que é impossível, ou seja, ao contrário, é possível ir além delas, das nossas faltas, né? Dos nossos erros. A experiência real da caridade é silenciosa, constante e desinteressada. Gera silêncio nos lábios, discernimento nos ouvidos e alegria nas mãos. Como afirma que nós já vimos, mas eu gostaria de repetir, o Livro dos Espíritos, questão 893. Todas as virtudes que têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Essa é a caridade que estamos aprendendo a viver. Não é teoria, nem instantânea. É um aprendizado diário. E como todo aprendizado, passa por erros, tropeços e recomeços, mas também por alegrias que não cabem em palavras. Porque não é só o que fazemos, é a intenção com que fazemos. Porque não é apenas a mão que dá, mas o coração que acolhe. Não é só o ato, é o espírito com que ele é realizado. E para agora encerrar, né, vamos a um exemplo simbólico. Uma história singela, mas que carrega no silêncio dos seus gestos muito do que refletimos aqui. Gael chegava cedo. Antes mesmo que o portão do abrigo se abrisse, já ele estava lá. Sentava-se no banco da entrada, em silêncio, nas mãos uma sacola de tecidos gastos. Dentro, um caderno velho, um pacote de bolachas simples e uma almofada vermelha, desbotada pelo tempo. Ele não morava ali.
Não era voluntário fixo, mas toda terça-feira, religiosamente, voltava. Quando o portão abria, seguia direto ao mesmo corredor, onde ficava a sala de fisioterapia. Lá estava Bento, cadeirante, sobrevivente de um AVC. Os olhos atentos, o corpo quase imóvel. Gael ajeitava a almofada atrás das costas de Bento com cuidado. Para não doer a coluna, dizia. Depois lia o caderno em voz alta. Pequenos trechos de jornais, passagens do Evangelho, letras de música. Dividiam as bolachas. Riam de bobagens. Ninguém pedira que ele fizesse aquilo. Ninguém sabia como começara, mas todos sabiam que era constante, que se repetia com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Para alguns parecia pouco, mas para quem via de perto, era caridade ensinando ternura. A prática da caridade sempre ensejará as melhores lições. Gael não falava de si, mas sua presença era uma resposta silenciosa à necessidade alheia e também à sua própria. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual que só ela é capaz. Um dia Bento partiu e na semana seguinte Gael voltou com a sacola, com as bolachas, com o caderno e com a almofada. Sentou-se no mesmo banco do corredor. Ficou em silêncio. Depois levantou-se e foi embora. E a almofada vermelha deixou no abrigo. Se algum outro precisar, disse com voz calma. Não houve discurso, nem lágrimas, mas todos sabiam, em tua carência ainda existe excesso. Gael não era alguém pronto, era alguém presente. Isso bastava. Sua presença não buscava reconhecimento. Sua escuta trazia discernimento. Seu gesto simples colocava alegria nas mãos. E caridade mais pura. Aquela que dispõe em nós mesmos de infinitos recursos que simplesmente desconsideramos. Porque no silêncio dos seus gestos, ele se tornou útil. Fora da caridade, não há salvação. Mas há salvação, sim, na entrega de quem se doa de alma inteira. Mesmo sem aplauso, mesmo no silêncio, mesmo sozinho. Que tipo de caridade temos cultivado? Tem sido visível ou silenciosa? Tem sido planejada ou espontânea? Tem nascido da culpa ou da compaixão? Se o coração ainda não souber responder, talvez seja ele mesmo quem está escutando. E isso já é um começo. Então, vamos ouvir. Bom, agora nós temos aí uns 10 minutinhos para a gente conversar, né? Aquilo que eu falo, eu fico às vezes aqui 40 minutos e às vezes uma palavra de vocês, às vezes
um compartilhamento de vocês aqui é muito mais útil do que esses 30, 40 minutos que eu fiquei aqui a falar. A pergunta de sempre: o que mais lhe chamou a atenção dessa reflexão que fizemos hoje? O que te tocou? O que te chamou mais? Te trouxe mais? Alguma coisa te chamou a atenção? Aquilo que mais ouviu, alguma coisa que te chamou a atenção? Alguém poderia começar sem a gente põe a ordem aqui, não precisa ser todo mundo de uma vez só. A gente divide, tem como a gente Falo que a caridade é o meio para o autoconhecimento. também, não é? Tudo que foi falado aí. Também. E para a gente também, acho que proporciona a gente enxergar, valorizar as coisas que a gente tem. Né? Acho que foi o que me tocou. Que bom. Porque que é assim, isso aqui é oculto. Como é que é? Não lembro o termo. De quem? Oculto, fala do Evangelho, né? Oculto, né? A questão. É. A questão do Kardec, né? É. Porque hoje me aconteceu um caso, até estava comentando com a Paloma, de uma pessoa precisar de ajuda, e eles costumam sempre ligar para mim, sempre a pessoa mais de idade. E às vezes a gente fica um pouco com medo até de ajudar, porque tem pai, tem filhos, entendeu? Então eu fiquei pensando se tá certo, até aquele limite. Certo. O quanto, sabe, assim, essa dificuldade, o quanto eu posso ajudar sem estar sendo invasivo, sem estar sendo intrusivo, né, na realidade. Sim. Isso é difícil. Para mim ainda é difícil. Claro. Eu tenho que fazer o bem sem... Assim, espontâneo, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado, né? Sim. São relações humanas, Quanto que né? você... São relações humanas. Acho que para mim é uma... Ainda estou perdida nesse limite, assim, sabe? Sim. Quanto que eu posso ir, quanto que eu devo ir. Eu acho que o coração, o sentimento é que vai direcionar, né? O quanto eu posso ir, o quanto eu não posso ir. Mas às vezes, né, como diz aí, né, é fazer aquilo sem interesse pessoal. Estou realmente fazendo aquilo de forma desinteressada, né? Sim, estou. Tem que ter alguns limites? Sim, estou lidando com seres humanos, né? Mas o sentimento deve ser, eu acho que o guia maior, né? Desse... Fala, garoto. A caridade nos liga ao amor perfeito. O amor que Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros, assim, porque quem tem caridade, antes da caridade tem amor, tem paz. Quem tem caridade tem tudo isso baseado no amor. A caridade junta tudo que é ligado ao amor perfeito. A caridade está acima de tudo, a gente faz uma coisa sem esperar aplausos, obrigado, um sorriso, a gente tem o amor de fazer. Os nossos olhos vê a alegria que vem pra gente. Os nossos olhos se enchem de alegria. A caridade traz isso, né, gente? É muito bom ser caridoso, seja como for. A caridade está ligada ao amor perfeito de Deus. Muito bom, muito obrigado. Eu esqueci de perguntar. Eu falo sempre, né? Seu nome? Márcia. Márcia. Seu nome? Orlando. Orlando. Obrigado, Márcia e Orlando, por dispor a compartilhar. É isso mesmo, Orlando. A gente tem que sentir assim, que nem você falou, se eu estou fazendo caridade, para eu dispor a prática da caridade dentro de mim, eu consegui me movimentar interiormente a trazer esse amor que ainda é imperfeito, mas esse amor veio
Quem foi o primeiro que recebeu esse amor antes da caridade? Eu mesmo. Antes de fazer o gesto da caridade e executá-la, eu mesmo. E ao executá-la, mão dupla, o olhar da pessoa, o sentimento da pessoa, trouxe a mesma vibração no meu sentido, ganhei de novo o amor. Aquele mesmo que eu emanei, eu acabei recebendo ele de volta. Só que as pessoas esquecem também que quando a gente faz o ao contrário, o desamor, quem é a primeira pessoa que se machuca antes de machucar a outra, se a outra quiser ser machucada? Quem é? Nós mesmos. E quando a outra não recebe esse ferimento, esse desamor que eu emano, para onde volta esse desamor? Para mim mesmo. Me machuco 2 vezes. Então, do mesmo jeito que a caridade faz esse ciclo virtuoso, o desamor faz o círculo vicioso. Então, às vezes, a gente esquece que o primeiro de todos, nas nossas ações de doar, seja o amor, seja executar a caridade, ou seja, fazer o desamor, nós somos os primeiros a receber. Já recebemos o que já precisávamos, mas como é mão dupla, se o outro corresponde àquele amor, esse amor volta. Se o outro desconsidera o meu desamor, esse desamor volta. E se por acaso o outro ainda entra na mesma sintonia minha, ficamos nesse marasmo e não saímos do lugar. O Mestre Jesus, ele ensinou muito para ele fazer ao próximo aquilo que você que vos fizesse. Não é? Não é maravilhoso? É isso, né? Ele falou, experimenta para você ver aquilo, como isso é bom. Processo, né? É um processo que a gente, cada um tem o seu time, tem um tempo, e movido a várias renúncias, a várias mudanças, né? Para que a gente comece a se movimentar, né? E quando a gente faz algumas renúncias, para começar a agir, os primeiros, como você disse, o primeiro beneficiado somos nós, né? Sim. Então e cada passinho, cada renúncia, cada coisa que eu vou fazendo, eu vou ampliando, eu vou progredindo e minha percepção vai melhorando. Percepção. Exatamente. Seu nome mesmo? Luiz. Isso mesmo, Luiz, porque é isso mesmo, a gente vai tendo uma percepção, ou seja, os nossos sentimentos estão construídos, né? Saber, sentir e vivenciar. E a gratidão que você recebe de volta faz toda a diferença para a próxima. Né? Então, se eu só sei e não sinto, ainda estou me esforçando aí a sentir. A partir do momento que sinto e pratico, né, vivencio, aí sim, né, eu já consigo. Esse exercício faz com que eu melhore. Mas como nós podemos vivenciar ainda assim o nosso nível de orgulho, de vaidade ainda está alto, né? Então, por isso que algumas renúncias, mudanças, né? Virar a chavinha. Porque se eu for pensar Não. que eu nunca posso fazer nada, porque eu ainda sou imperfeito, e eu vou ficar estagnado, não?
porque todos nós temos as nossas imperfeições, e essas imperfeições nós vamos diminuí-las conforme exercitamos as virtudes. E uma das virtudes, todas são válidas, mas a mais é a caridade desinteressada. Esquecimento de si mesmo. Esquecimento de si mesmo parece meio forte. Mas ele fala no livro, né? Eu não entendi muito bem o sentido do que você É quando você pensa no outro. tira o seu interesse pessoal. Isso, nesse sentido, eu quis dizer. Né? É. Você tira o seu interesse pessoal. Estou fazendo aquilo porque sei, sinto e faço. Né? Não vou sair no jornal, não vou ter 300 mil likes, mas aquele pequeno gesto colaborou com alguém. Isso é interessante porque a nossa maior batalha somos contra nós mesmos. Então você quebra o seu egoísmo, você quebra tudo de que te impede você de ser melhor, você ser uma pessoa caridosa, você ser bom, você ser uma pessoa de paz. Então você vence você mesmo fazendo isso, praticando o amor e a caridade. Autoconhecimento. Sim. Muito bom, Orlando. Mais alguém? No começo do texto você fala sobre a reclamação. Excessos, né? Excessos. Eu já passei um momento na minha vida, faz muito tempo isso, mas de reclamar das coisas, do universo, das causas, dos porquês, do porquê eu, do porquê da situação. E depois desse excesso de reclamação, eu entendi que é onde a gente precisa virar a chavinha para que as coisas na nossa vida aconteçam. Muitos às vezes buscam o milagre, mas não entendem o milagre às vezes, na verdade às vezes não, me corrijo, ele sempre está dentro de nós. Às vezes a gente busca a ajuda, mas esquece de se autoajudar, né? Seja com a sua própria saúde, seja em casa, no relacionamento, seja olhar para o lado e entender que ali também tem um ser humano que vivencia as mesmas dores, ou dores mesmo que sejam diferentes das suas, mas são dores. E aí eu entendi que, na verdade, para a gente virar essa chave, aquilo que eu aprendi, baseado no Evangelho, nós precisamos ter um propósito ali. O propósito te joga para frente. O propósito faz com que você não pense tanto no cansaço, né? Em si, siga o propósito. Assim como Jesus tinha o seu propósito aqui na Terra. A gente, até pelas histórias, até por The Chosen, enfim, das séries, ele se cansou, ele passou por angústia, por frustrações, ele vivenciou a carne, mas nem por isso ele desistiu. Então eu acho que o segredo maior de virar a chave é não desistir, independente de qualquer circunstância ou pensamento que nós criamos ou co-criamos na nossa mente. É simplesmente não desistir, primeiro da gente, das nossas escolhas, do que a gente está passando. É aquilo que eu comentei ontem, que eu escutei essa semana que passou. Qual é o momento que o professor não fala com o aluno? No momento da prova. Ele não fala. Se você perguntar sobre uma questão que você está vivenciando a sua prova, ele não vai te responder. Ele não vai deixar de estar ali na sala, presente, na sua presença. Porque ele vai estar ali na presença de todos. Mas aquele momento é um momento nosso, de olhar para dentro e entender que aquela prova é a que vai me levar pro nível que, sei lá, se nós combinamos, eu acredito que sim, né, para vir mais uma vez nessa vida, vai nos levar para esse próximo nível. E aí virão outras provas? Sim.
e outras, e outras. É só assim que a gente entende que o progresso vem através da caridade, né? Um total desprendimento. É isso. Muito obrigado. Isso mesmo. Muito bom. Eu acho que fechamos aí o nosso horário, né? Da 9 horas certinho. E todos pudemos falar. Quem quisesse falar. Né? Só lembrando que a melhor oficina para a gente praticar é o nosso lar, né? Esse é o primeiro. Às vezes a gente sai que nem doido procurando onde que eu vou praticar caridade, o que eu vou fazer, eu quero um grande, mas e o nosso lar? Isso mesmo. E o Bem nosso lembrado. próximo ali, né? Começa em casa, começa praticando ali, no né? final de semana, né? Vira todo aquele conglomerado de pessoas, né? Mas às vezes esquece realmente de olhar pro lar. Começa no simples ali e vamos evoluindo. Isso mesmo. Simples, né? Sempre. Como diria o... Fugiu o nome agora, família para suportar, né? O Gustavo Moça falou, mas não é do Klinger lá. Família para suportar, mas no sentido de dar suporte, né? A gente dar suporte. Dar suporte, isso mesmo. Dar suporte ao ente ali do lado, né? Então é isso. Nós nos suportamos. É isso. Acabamos? E for da paz, sim. Vamos fazer sim, da oração final, né? Que as pessoas mencionaram. Feche os seus olhos nesse momento, então. Eleve os seus pensamentos, seus desejos, seus pedidos na mão do nosso Pai Celestial. Vou passar a palavra para o nosso irmão Cláudio. Queria agradecer imensamente de coração mesmo por todas essas palavras que é sempre assim. A gente acha que é para os outros, mas é sempre para nós. É sempre para nós. Obrigado mesmo, de coração, Cláudio. Feche os seus olhos nesse momento, então, e aprecie essa oração. Obrigado, Jesus, nosso modelo, nosso guia. Que a cada dia possamos sentir esse teu amor nos fortalecendo, para que consigamos desenvolver em nós o amor, este amor que se propaga ao próximo e do próximo retorna a nós. E esse ciclo vai fazendo com os nossos exemplos e com nossas ações que haja uma mudança ao nosso redor e essa mudança ao redor atinja outros lugares e assim, com certeza, em algum tempo estaremos num planeta melhor, numa região melhor. E sendo assim, o amor de Deus, que é soberanamente justo e bom, que Ele, com certeza, está nos fortalecendo e nos abençoando para continuar essa nossa jornada. E assim seja. Sim, seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, e assim seja. Seja. Obrigado.